Bom, pessoal, vamos iniciar nossa 11ª aula, dessa vez com a temática do lançamento oblíquo. É uma temática aqui dentro da cinemática, especialmente da cinemática vetorial. Nós vimos o que são vetores, aprendemos a trabalhar com esses vetores dentro da física e nós estudamos também a composição de movimentos. Esse episódio 11 também segue essa linha da composição de movimentos, tá? Ou seja, a gente tem uma velocidade resultante e a gente pode estudar a decomposição dessa velocidade em duas componentes, geralmente as componentes horizontal e a vertical, conforme nós vimos no capítulo anterior, né? Lá na aula 10, em que a gente viu o lançamento horizontal, e a gente decompunha muitas vezes a velocidade nessas duas componentes, né? Uma x e outra y, uma horizontal e outra vertical. Veja que aqui o oblíquo do título se refere a movimentos que aconteçam em que os corpos que estão se mexendo são lançados a partir de um certo ângulo com a horizontal. E esse ângulo, que eu estou chamando aqui de θ, ele costuma variar de 0 a 90 graus. Então, estamos pegando aqui um intervalo de confiança para o nosso movimento, para os nossos lançamentos a partir de agora. E aí, veja bem, a gente vai considerar aqui um corpo que ele vai ser lançado com uma velocidade inicial. Você pode imaginar aí várias razões pelas quais esse corpo vai entrar em movimento. A gente pode imaginar, por exemplo, um jogador de futebol, por exemplo, um goleiro que vai bater um tiro de meta, e aí quando ele bate tiro de meta, a gente realmente percebe, né, que a gente pega aqui uma trajetória que ela é parabólica, especialmente se a gente pega ali um jogo de futebol em que a gente não tenha muita ação do vento, né? Então a gente vê uma trajetória que ela é bem parecida com essa que está desenhada. A gente vai ver por que é que essa trajetória ocorre, beleza? Veja bem, a gente pode considerar também um jogador de golfe que vai ali dar a sua tacada, né, na bolinha, e a bolinha vai assumir também uma trajetória desse tipo. Enfim, você pode também imaginar aqui um canhão, beleza? Imagine que essa bolinha seja uma bala de canhão. Inclusive, esse assunto do lançamento oblíquo muitas vezes é chamado de balística, fazendo referência justamente a balas, né, de canhão, ou balas também de rifles, pistolas, enfim, não entendo muito bem de arma. Mas vem aí do estudo da balística porque às vezes é necessário considerar essa trajetória aqui parabólica quando a gente pega lançamentos de grande alcance, beleza? Veja bem, a gente também pode imaginar que tem ali o Homem-Formiga, não sei se dá para ver, mas tá aqui ele, tá? A gente pode imaginar o Homem-Formiga empurrando ali um objeto que faça essa trajetória. Enfim, as razões para a gente estudar esse movimento são várias. Sei lá, um carinha jogando uma Pokébola para capturar um Pokémon, beleza? Então aqui a gente tem uma ampla gama de opções, tudo bem? Veja bem, essa velocidade inicial a gente vai decompô-la em duas componentes. Uma componente horizontal, que desde a aula passada estamos acostumados a chamá-la de Vx, cá está ele, beleza? E também aqui uma componente vertical que a gente vai chamar inicialmente de V0y, porque V0 é velocidade inicial, então seria a velocidade inicial na componente vertical. Perceba também que nós estamos considerando aqui um ângulo, esse ângulo eu chamo de θ, e esse ângulo ele está sendo formado ali em relação à horizontal, não é isso? A gente está pegando a inclinação do vetor V0 em relação à horizontal. Perceba também que nós estamos destacando aqui a aceleração gravitacional. A gente viu, né, que essa aceleração gravitacional ela pode ser tratada como um vetor e esse vetor fica sempre na vertical, apontando no sentido de cima para baixo, como a gente vem trabalhando desde a 8ª aula, né, em que a gente pegou o movimento vertical. E aí, veja bem, eu quero que a gente pegue justamente essa velocidade aqui, V0, que eu estou chamando de velocidade de lançamento, tudo bem? É a velocidade inicial desse corpo, e eu vou analisar ela em relação às duas componentes. Então, vamos lá. A gente viu lá na aula sobre vetores que existe uma regra chamada regra do polígono, em que eu posso deslocar os vetores no espaço conforme eu queira, e eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar, por exemplo, esse V0y e jogar ele para cá, a fim de que a gente feche um triângulo, né? A gente feche um polígono. E aí a gente percebe o quê? Que quando a gente pega as componentes, ó, aqui é o início de Vx e aqui é a extremidade de Vx. A gente percebe que V0y, que foi o vetor que eu fiz o deslocamento no espaço, né? A gente percebe que a origem dele vai encostar na extremidade do Vx.
que é o primeiro vetor nesse meu sistema de referências. E aí a gente percebe que a extremidade aqui do v0y fica aqui, e para a gente traçar a resultante, é só a gente pegar a origem do primeiro vetor e levar para a extremidade do último vetor. Então, esse v0 realmente ele faz aqui um papel de velocidade resultante. Galera, pensa bem, o que é seno de alguma coisa? Seno de alguma coisa é pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, não é isso? Quem vai ser o cateto oposto de θ? Vai ser justamente v0y. Quem é que vai ser o cateto que a gente chama de hipotenusa? É aquele que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, seria o v0. Então, quer dizer que seno de θ vai ser igual a v0y sobre v0. Mas aí eu vou isolar esse v0y, porque a gente vai precisar trabalhar bastante com ele. Então, eu vou pegar esse v0 e eu vou jogar para cá. Logicamente, meios pelos extremos, aqui a gente vai multiplicar esses dois termos, né? Então, sempre que a gente quiser calcular v0y, ou seja, a velocidade inicial na vertical, a gente vai pegar v0, que é a velocidade de lançamento, e vai multiplicar pelo seno θ, né? Lembrando sempre que θ vai ser o ângulo de inclinação em relação à horizontal. Logicamente que a gente pode fazer a mesma análise, só que dessa vez olhando para o cosseno de θ, beleza? E aí lembrando sempre que o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente a θ, que nesse caso seria o Vx, e a gente vai continuar dividindo pela hipotenusa, que continua sendo o V0. Em outras palavras, cosseno θ vai ser Vx sobre V0. O que a gente pode fazer, via meios pelos extremos, é pegar esse V0 e jogar para lá, para que ele multiplique, né, pelo cosseno θ. Então, a gente vai ficar com Vx é igual a V0 cosseno θ. Essas duas expressões serão importantíssimas para o nosso estudo de agora em diante. V0y é igual a V0 seno θ e Vx vai ser igual a V0 cosseno θ. Não se esquece disso, deixa aí tatuado na axila para que você não se esqueça, beleza? E agora nós podemos voltar nossas atenções para o movimento que nós estamos estudando. A gente tem uma componente da velocidade que está na vertical, e na vertical a gente tem a ação da gravidade. À medida que a gente sobe com esse corpo, a gente percebe que essa componente vertical vai diminuindo. É só você observar o módulo do vetor, não é isso? A gente percebe que o comprimento desse segmento de reta, que seria o vetor, está diminuindo. E o comprimento do vetor indica para a gente a noção de módulo. Então, logicamente, como a gente tem visto desde a aula 8, quando a gente pega um corpo subindo, a gente tem ali um movimento retardado. Retardado porque aqui a aceleração está fazendo com que esse corpo perca velocidade. Então, nesse momento, a gente percebe que a gravidade está fazendo com que esse corpo desacelere, não é isso? Então, veja bem, o que acontece com esse movimento, para que ele tenha uma trajetória parabólica, é justamente essa redução da velocidade durante a subida. Se a gente não tivesse essa redução da velocidade e ela fosse constante, a gente teria que o corpo viria em linha reta eternamente, tranquilo? Mas o fato de que a gente tem uma aceleração gravitacional e que essa aceleração gravitacional está fazendo com que, nesse momento, a componente vertical vá reduzindo o seu módulo, a gente vai percebendo que esse corpo vai se curvando. Então, na subida, está justificada, por enquanto, a trajetória parabólica, beleza? Veja bem, vai chegar um momento em que esse corpo vai atingir a altura máxima, beleza? E na altura máxima, algo que a gente viu desde a aula 8, mais uma vez, ressalto que a aula 8 foi fundamental para a gente, algo que a gente viu lá atrás é que na altura máxima a gente tem uma velocidade vertical nula. E por que é que essa velocidade vertical vai ser nula? Porque, veja, esse carinha levou um certo tempinho aqui para subir e, logicamente, que ele vai descer. Ou seja, ele gastou, entre aspas, a velocidade que ele tinha na vertical até chegar na velocidade de zero, na vertical, insisto em dizer, e aí ele vai começar a descer. Então, ele vai inverter o sentido do movimento, beleza? Então, nesse ponto que a gente está chamando aqui, ó, de altura máxima, a gente tem uma velocidade na vertical que vale zero, é nula, tranquilo?
Mas perceba que dizer que a velocidade vertical é nula nesse ponto não significa dizer que a velocidade vetorial é nula. Por quê? Porque a gente viu que a velocidade vetorial, que você pode chamar também de velocidade resultante, ela vai ser a soma, né, vetorial também, das componentes x e da componente y, não é isso? Vai ser a soma vetorial entre essas duas componentes. Aí o que acontece? A gente viu que a componente vertical vale quanto? Vale zero, não vale nada. Só que eu ainda tenho Vx. Então, esse Vx ele vai ser igual, nesse caso, à nossa velocidade resultante, à nossa velocidade vetorial. Isso quer dizer que no ponto máximo, a velocidade vetorial não é nula. O que é nula é somente a velocidade vertical, o nosso famoso Vy, tudo bem? E aí, veja só, em termos de orientação, a gente vai continuar seguindo aqui, obedecendo a orientação que a gente viu na oitava aula. Ou seja, para a subida, a gente vai orientar a trajetória como positiva para cima. Então, aqui a gente tinha h0 e lá em cima a gente tinha o h final. Então, quer dizer que a trajetória cresce para cima. É importante que a gente oriente a trajetória como positiva para cima, porque a gente vai poder considerar que a gravidade, para esse trecho do trajeto, vai ser negativa, beleza? E isso é intuitivo, né? Porque se o movimento é retardado para a subida, a gente vai ter ali uma gravidade, uma aceleração negativa, beleza? Retardando o movimento. Já para a descida, que é o que vai acontecer daqui a pouquinho, que a gente vai analisar direitinho, a gente vai ter aqui em cima, ó, o h0 e aqui embaixo a gente tem o h final. Então, quer dizer, ó, que a trajetória ela é positiva, ela cresce, não é isso? Para baixo. E o interessante de quando a gente faz essa orientação é que a gente viu lá nas aulas anteriores que a gente pode considerar valores positivos para a aceleração, que nesse caso é a nossa gravidade, beleza? Seguindo em frente, a gente vê que a seguir a velocidade y ela aparece novamente, né? Porque nesse ponto era zero, porque a gente teve a inversão do sentido de movimento. Agora que o movimento inverteu e dessa vez o corpo está favorável à gravidade, não é isso? Ou seja, está caindo, então a gente vai ter aqui um movimento acelerado. Então quer dizer que esse Vy ele vai aumentando ao longo do tempo. Perceba que aqui no final, galera, como a gente tem aqui um movimento em que ele conservou tudo o que ele podia conservar, no sentido de que a gente não teve nada atrapalhando esse movimento, tipo resistência do ar e etc., beleza? Desconsideramos quaisquer tipos de atrito. Então, a gente percebe que no ponto final, ele retorna a velocidade inicial na vertical com que ele foi lançado, beleza? É algo que a gente viu também lá no movimento vertical, concorda comigo? Se você pegasse um objeto e você lançasse ele com uma velocidade inicial para cima de 3 metros por segundo, ele gastava toda essa velocidade, na altura máxima a velocidade era zero, e quando ele voltava para sua mão, ele voltava com a mesma velocidade em módulo pela qual ele foi lançado, beleza? E aí perceba que, novamente, quando a gente vai juntar aqui, ó, V0y com Vx, a gente volta para a velocidade vetorial, ou seja, para a velocidade de lançamento, a velocidade resultante. Eu quero que você perceba que ao longo desse trajeto, Vx sempre teve o mesmo módulo, ou seja, esse segmento de reta que a gente estava colocando aqui, em qualquer instante de tempo do trajeto, manteve o valor do módulo dele, né, constante. Então, se ele começou ali com 2 metros por segundo, Vx ao longo do trajeto sempre foi 2 metros por segundo. E por que isso? Porque o único tipo de aceleração que a gente tem aqui é a aceleração gravitacional. E a aceleração gravitacional, ela atua na vertical. Na horizontal, não. Como Vx é uma velocidade horizontal, ela não vai sofrer os efeitos da gravidade. Então, não vai sofrer os efeitos de nenhuma aceleração. Se não sofre efeito de aceleração, quer dizer que a velocidade não vai variar. Se a velocidade não vai variar, quer dizer que a gente tem um movimento que é uniforme, ou seja, a velocidade é constante, belezinha? Então, quais são as conclusões que a gente tem por enquanto e que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho? É que na vertical a gente tem um movimento uniformemente variado, graças à gravidade, né? É um caso de movimento vertical.
especialmente de lançamento vertical, beleza? E na horizontal a gente tem um movimento uniforme, como a gente acabou de concluir. Então quer dizer que a gente tem outra grandeza que é importante aqui para a gente, que é esse A, que eu vou chamar de alcance. Então esse alcance vai ser a distância horizontal que foi percorrida pelo corpo, beleza? Então aqui em termos de posição, a gente tem um alcance na horizontal para o movimento uniforme e a gente tem aqui a altura na vertical para o M, R e o V, para o lançamento vertical, tudo bem? Percebam uma coisa, esse carinha, ele levou um certo tempo para subir e um certo tempo para descer. Então, o que eu chamo de tempo de voo, ou seja, o tempo que esse corpo permaneceu no ar, vai ser o tempo de subida mais o tempo de queda, que você também pode chamar de tempo de descida, tá? E aí, usando aqui abreviações, tempo de voo eu vou chamar de TV, tempo de subida eu vou chamar de TS e tempo de queda eu vou chamar de TQ. Mas uma observação importante que a gente pode ter é que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Ou seja, se esse carinha levar 5 segundos para subir, ele vai levar 5 segundos para descer. Tranquilo? Então veja, qual era a expressão que a gente tinha anteriormente? TV é igual a TS mais TQ. O tempo de voo vai ser o tempo de subida mais o tempo de queda. Mas quem é que é o tempo de subida? A gente acabou de ver que ele é igual ao tempo de queda. Então quer dizer que TV vai ser igual a TQ mais TQ. Só que TQ mais TQ é a mesma coisa que 2TQ, que é justamente o que a gente tem aqui nessa expressão. Se a gente fizer um processo análogo, a gente chega nessa expressão daqui, né? Que o tempo de voo seria igual a 2 vezes o tempo de subida. Ou seja, se o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda, e a gente definir, por exemplo, que ele levou 5 segundos para subir, o tempo de voo vai ser 5 mais 5, não é isso? Ou 2 vezes 5. Por isso que a gente chega aqui nessas duas expressões bastante importantes aqui para a gente, tudo bem? Não se esquece delas, mantenha elas em mente, belezinha? Então veja, conforme a gente discutiu, na componente horizontal, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Já na componente vertical, a gente vai ter um lançamento vertical que diz respeito ao MRUV, ou seja, ao movimento retilíneo uniformemente variado, porque a gente tem ação de uma gravidade, de uma aceleração. Então vamos em frente, vamos comigo, veja bem. Então na vertical, a gente tem o seguinte: para a subida, a gente vai considerar as 3 expressões que a gente tinha para o MRUV, tudo bem? Então aqui primeiro a gente tem a função horária da posição, posição final é igual a posição inicial mais V0 vezes o tempo, ou seja, velocidade inicial vezes o tempo, tá? V0 vezes t, menos, e por que esse menos? Porque a gente considerou a trajetória como positiva para cima, não foi? Para a subida. Então, como a gravidade está oposta a isso, e a gente estudou a orientação desde a aula 8, né? Então, a gente usa o sinal de menos para aceleração. Então, aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui a gente vai adaptar, então o que era posição eu chamo de altura. A altura final vai ser igual à altura inicial, mais V0y, não é isso? Porque antes era V0, era só velocidade inicial. Agora é velocidade inicial na vertical. Aqui a gente coloca o TS, que seria o tempo de subida, menos a aceleração agora é gravidade. Aqui novamente é tempo de subida, dessa vez ao quadrado, e aqui no final dividido por 2. Então essa fórmula é a mesma que a anterior, galera, só que agora eu estou mudando o nome dos termos, beleza? Lembrando, não decora fórmula. Aprenda a inicial e vá adaptando os termos, beleza? Por exemplo, aqui no finalzinho, ó, a gente tem a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, menos 2, vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Quando a gente adapta, a gente vai ficar com a velocidade final na vertical ao quadrado, ou seja, Vy ao quadrado, tem que ser igual à velocidade inicial na vertical ao quadrado, que seria V0y ao quadrado, menos 2 vezes g, que seria a gravidade, vezes ΔH. Aí tem livro que vai pegar o seguinte, tem alguns materiais que vão pegar esse ΔH, vão isolar e vão dizer, meu Deus, eu tenho uma expressão agora para achar a altura máxima do movimento. Galera, a expressão é essa, não fica com essa paranoia de ficar criando fórmulas novas, entre aspas, beleza?
nos exercícios, você vai ver que você não vai precisar decorar uma fórmula especial para o ΔH. É essa fórmula, só que a gente vai adaptá-la à situação desejada. Aqui no meio, na meiuca, a gente tem aqui, ó, velocidade final tem que ser igual à velocidade inicial, menos a aceleração vezes o tempo. Aí, novamente, velocidade final vai ser a velocidade final em y, né? Velocidade final na vertical. Aqui vai ser a velocidade inicial na vertical, menos a gravidade vezes o tempo de subida. Se a gente pensar em descida, a gente só vai mudar alguns parâmetros. Por exemplo, o que era negativo, aqui para aceleração, agora vai ser positivo, porque a gente orientou a trajetória como positiva para baixo durante a descida, né? Durante a queda. Então, a gente vai ter aqui uma aceleração que é positiva e a gente vai fazer a mesma substituição de termos, né? Que a gente fez para a subida, com um detalhe que agora não é mais tempo de subida, obviamente, agora é tempo de queda. Tudo bem? Sigamos em frente. Quando a gente olha para a horizontal, a gente vai chegar numa única expressão e ela é bem simples de ser trabalhada. Então, veja, a gente tinha lá desde o comecinho, desde a aula 4, a aula sobre MRU, a gente viu essa expressão, que é a função horária da posição para o MRU. Então, posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Só que aí eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar esse S0 e eu vou jogar para cá. Então, ele ficaria S menos S0. Só que S menos S0, a gente vai considerar aqui como ΔS, ou seja, como deslocamento. Só que o deslocamento para esse carinha que a gente está estudando, a gente chama de quê? A gente chama de alcance. É o alcance horizontal, ou seja, é o tanto que esse carinha variou a posição na horizontal. Se variou a posição, a gente tem aqui ΔS. Então, a gente pode chamar de alcance horizontal sem nenhum problema. A velocidade, que a gente só chamava de velocidade, né? É preciso que a gente especifique e chame de Vx, ou seja, velocidade na horizontal, porque aqui a gente está tratando de várias velocidades, né? Então, você precisa especificar que essa velocidade é na horizontal. E esse tempo aqui, que a gente vai considerar nessa equação, ele vai se transformar agora em tempo de voo, porque, veja, o alcance ele vai acontecer tanto para o carinha subir, né? A gente viu assim, né? A gente viu o corpo que ele fazia isso aqui estava o corpo, aí ele faz tipo isso, né? Então, daqui para cá, ele só subia e aqui ele descia. E o alcance que a gente está analisando é justamente essa distância que eu acabei de desenhar. Então, a gente vai pegar todo o movimento, ou seja, é o respectivo para a subida e para a descida. Então, não é nem o tempo de subida e não é nem o tempo de descida. É o tempo de voo desse carinha, desse projétil, beleza? Só que aí tem um detalhe. A gente pode estudar uma fórmula especial para o alcance. E dessa vez eu vou te mostrar essa fórmula porque ela tem uma conclusão importante, beleza? Então, veja bem, a gente vai partir de algo que a gente já conhece. E o que a gente conhece é o que a gente acabou de ver, ou seja, que o alcance vai ser igual a Vx vezes o tempo de voo. Mas uma coisa que a gente analisou há algum tempo, né? Há pouco tempo, aliás, é que esse Vx ele é calculado como V0 vezes o cosseno de θ, que seria o ângulo ali com a horizontal. E aí, veja bem, esse tempo de voo a gente calcula como 2 vezes o tempo de subida, beleza? E aí eu vou precisar calcular quanto é esse tempo de subida para que a gente possa substituir nessa expressão que a gente acabou de induzir aqui, beleza? Então, veja bem, eu vou pensar na equação que eu chamava de função horária da velocidade, só que dessa vez para a vertical. Então, Vy tem que ser igual a V0y mais ou menos, aqui seria a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo, né? Mas veja, eu quero pegar esse carinha para a subida, tudo bem? Então, aqui vai ser tempo de subida. Quando a gente pegava para a subida, né, a gente considerava que a gravidade era negativa, beleza? Então, bora lá. Para a subida, qual é a velocidade final em y para a subida completa? A velocidade final na vertical é igual a zero, porque ele vai chegar na altura máxima, não é isso? Se ele chega na altura máxima, quer dizer que esse Vy tem que ser igual a zero. Então, a gente já pode descartar esse membro. Então, aqui ficaria zero, tem que ser igual a V0y. Mas quem é essa alma cebosa daqui? A gente viu que V0y seria V0 vezes o seno de θ.
tudo bem? A gente repete aqui o final da expressão, só para a gente poder calcular, né? Então, pega esse V0 seno θ e joga para o outro lado. Aí ficaria menos V0 seno θ. Isso aqui vai ser igual a menos g vezes o tempo de subida. Faz assim, multiplica os dois lados dessa equação por menos 1, para que a gente pegue aqui valores somente positivos, né? Então, aqui a gente ficaria com mais V0 seno θ e, do outro lado, mais g vezes o tempo de subida, beleza? Faz o seguinte, eu quero saber quem? Quero saber quem é o tempo de subida. Então, vou deixar esse cara mais sozinho do que físico na balada. Então, ficaria tempo de subida tem que ser igual a V0 vezes o seno de θ, tudo isso dividido pela gravidade. Agora que a gente achou o valor do tempo de subida, a gente vai substituir ele nessa expressão aqui, tá? Então, a gente ficaria com alcance tem que ser igual a V0 vezes cosseno θ, a gente repete o 2 ali, e a gente viu que o tempo de subida é isso que a gente acabou de achar. Então, aqui ficaria V0 vezes seno θ, tudo isso aqui no finalzinho dividido por g. Então, veja bem, a gente tem V0 vezes V0, concorda? Então, aqui ficaria V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado. O módulo daquela velocidade que eu estava chamando de vetorial, tá? Então, veja, aqui a gente ficou no numerador com isso aqui, 2 vezes cosseno θ vezes seno θ. Mas existe uma propriedade trigonométrica, uma identidade da trigonometria, que diz que 2 vezes cosseno θ vezes seno θ é a mesma coisa que seno de 2θ. Então, a gente vai usar essa identidade aqui para que a gente possa simplificar a nossa expressão. Lembrando que aqui embaixo, no denominador, a gente tem a gravidade. Então, aqui a gente tem uma expressão especial para o alcance horizontal de um corpo no lançamento oblíquo, tudo bem? É uma fórmula até simples de lembrar, mas às vezes, como eu sou uma pessoa esquecida, eu não lembro dela, mas eu sei chegar nela, e é isso que é importante. Então, por isso que eu te digo, galera, é muito importante que você saiba chegar nas expressões. Caso contrário, você está apenas decorando. E decorar não tem nada de especial, logo, logo você esquece. É necessário que você entenda o que a gente está fazendo, beleza? Então, veja bem, em suma, a gente tem que o alcance realmente é a velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ, lembrando que θ é aquele ângulo formado com a horizontal, e a gente divide pela gravidade local, tudo bem? Então, veja, a partir dessa expressão, a gente pode chegar numa conclusão muito bacana, que é o que a gente chama de alcance máximo. Vê só, a gente viu que o lançamento oblíquo pega ângulos que estejam ali entre 0 graus e entre 90 graus. Quando a gente pega o seno de 0 graus, a gente sabe que isso vale exatamente 0. Mas quando a gente pega o seno de 90 graus, a gente sabe que isso vale 1. Então, essa função, que a gente chama de função trigonométrica do seno, ela vai variar de 0 até 1. Então, qual é o valor máximo que a gente tem? É o valor de 1, não é isso? Então, qual é o valor de θ que eu preciso colocar aqui para que o que esteja dentro dos parênteses atinja o valor de 90? Galera, eu estou basicamente dizendo o seguinte, eu estou dizendo que 2θ tem que ser igual a 90 graus, concorda? Eu quero que aqui dentro apareça 90 graus. Então, eu estou dizendo que 2θ tem que ser igual a 90 graus. Se a gente isola essa expressão aqui bem bestinha, né? A expressão mais fácil que a gente já estudou, a gente tem aqui que θ vai ser igual a 45 graus. Então, quer dizer que o alcance máximo ele vai acontecer para um ângulo aqui de 45 graus. E não se esqueça disso, tem questões que elas são teóricas, né, que elas perguntam qual é o melhor ângulo que a gente pode colocar ali para a gente obter o melhor alcance. E aí é só tu lembrar dessa conclusão, que a gente lançar alguma coisa a 45 graus faz com que ela tenha o alcance máximo. Se a gente pega aqui uma figura esquemática, essa figura deu um trabalhão para fazer, beleza? Ela não é perfeita, mas ela te passa a ideia, ó, que quando a gente pega aqui o θ igual a 45 graus, é o ângulo que a gente forma aqui com a horizontal, não é isso? Então, veja que V0 faz esse ângulo de 45 graus com a horizontal. A gente tem aqui uma trajetória que confere a esse corpo
um alcance máximo, beleza? No dia a dia, a gente precisaria considerar alguns outros fatores para determinar esse alcance máximo. Mas como aqui a gente está pegando no vácuo, né? A gente está pegando uma situação ideal, então em situações ideais, os melhores lançamentos acontecem ali a 45 graus de inclinação, tudo bem? A gente tem alguns esportes que eles dependem do lançamento de objetos, né? Lançamento de discos, se eu não me engano, esse tipo de coisa. E aí as pessoas que trabalham com isso, né? Os profissionais desse esporte, eles já têm uma ideia de qual é o ângulo que eles precisam considerar já de acordo com as condições do vento e etc. do local. Mas se não tivesse vento, se eles fizessem esse esporte na Lua, por exemplo, eles precisariam atingir um ângulo perfeito ali de 45 graus, que eles teriam o máximo de aproveitamento nesse lançamento, tá? Então veja bem, é importante o que estou te dizendo. Para condições teóricas, o melhor ângulo de lançamento é de 45 graus, mas na vida prática a gente precisaria considerar outros fatores para determinar qual é o melhor alcance. Não sei se alguém já brincou aqui na escola, ou até na vida cotidiana mesmo, de lançar foguetes. E aí, no lançamento de foguetes, nem sempre o ângulo de 45 graus é o melhor ângulo para se obter o melhor alcance. Isso porque a gente tem fatores que nós não estamos considerando nesta parte teórica. Nós estamos considerando um sistema idealizado. Galera, a física que a gente estuda, especialmente no ensino médio, é apenas um retrato da realidade. Não é a realidade 100% fidedigna, beleza? Então veja, você vai aí no Google, você pesquisa a imagem de lugar que você queira visitar muito, então você tem um retrato da realidade. Não é a realidade em si, é apenas uma impressão dessa realidade. Então aqui a gente tem um alcance máximo para 45 graus, de acordo com essa teoria ideal que nós estamos trabalhando, tudo bem? Alguns professores não gostam de mencionar isso para os alunos, porque eles querem que a matéria que eles ensinam seja uma matéria perfeita, quase divina, beleza? Mas eu acho isso fantástico. Veja bem, quando um artista pinta um quadro de determinada paisagem, ele não vai colocar a paisagem 100% como ela é. Ela vai colocar a paisagem como ele enxerga, com os artifícios que ele tem, né? Com a tinta que ele possui disponível, com o tipo de pincel que ele tem. E os físicos, eles são os artistas da natureza. A gente pega impressões da natureza e a gente vai interpretando ela em equações ideais, porque a matemática para a realidade seria muito rebuscada. Então, às vezes, olhar para um quadro pode ser mais interessante do que olhar para a realidade em si. Às vezes é até mais bonito. Então, a física também é arte, beleza? Então, bora lá. Vamos fazer aqui um exemplo bem interessante, para que a gente possa recapitular primeiramente aqui os conceitos. Suponha que, em uma partida de futebol, o goleiro, ao bater o tiro de meta, chuta a bola imprimindo-lhe uma velocidade inicial, que ele chama de V0, que forma com a horizontal um ângulo alfa. Desprezando-se a resistência do ar, são feitas as afirmações a seguir. Primeira afirmação: no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. Galera, se você lembrar do que eu te falei há algum tempo, a gente sabe que isso aqui é falso, não é isso? Considera que a gente tenha a bolinha no ponto mais alto da trajetória, de tal forma que ele atinja o que a gente chamou lá atrás de altura máxima, beleza? Então aqui a gente tem a altura máxima, porcamente desenhada, mas está aqui a altura máxima, e a gente viu que nela a velocidade em y é que é igual a zero, mas a gente ainda tem uma velocidade em x, porque essa velocidade é constante, não é isso? Ela não muda ao longo do trajeto, né? Ao longo do tempo. Então, veja, a velocidade vetorial é a somatória de Vy com Vx. Tudo bem, Vy é zero, só que Vx não é. Então, a velocidade vetorial não é nula, porque a gente ainda tem a componente horizontal. Então, a primeira está mais falsa que vida social de físico, tranquilo? Já na segunda proposição, a gente tem assim, ó, a velocidade inicial V0 pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. Perfeito! A gente viu que aqui a gente pode pegar um Vx, não é isso? E a gente pode pegar ali um V0y, que depois vai variar ao longo do tempo. Mas a gente pode fazer essa decomposição em componentes horizontal e vertical. Então, a segunda está verdadeira, tão verdadeira quanto a tua aprovação no final do ano.
A terceira proposição diz assim: no ponto mais alto da trajetória, a aceleração vetorial da bola é nula. Galerinha, tá falso. A aceleração vai ser sempre a mesma, que é a gravidade. Em nenhum momento a gente desliga a gravidade, beleza? Ela sempre vai atuar sobre esse corpo nesse trajeto. Então aqui a gente tem que a terceira proposição está falsa. Na quarta proposição, a gente tem o seguinte: no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor de Vy. Por enquanto é verdade, a gente concluiu isso aqui, né? A componente vertical da velocidade. Verdadeiro, beleza? Que é justamente o que a gente utilizou como justificativa para descartar a primeira proposição. Então, temos como verdadeiras as proposições 2 e 4. Bora ver se é isso que a questão pede, né? Porque vai que ele pede as falsas. Isso aí já aconteceu. Então, muito cuidado para você não confundir. Mas aqui, ó, estão corretas apenas. A gente viu lá atrás. Novamente olhar aqui, bora filar, né? Dar uma colada para não esquecer. A gente viu aqui, ó, 2 e 4. Tranquilo? Proposições 2 e 4, resposta letra C, disse Rose. Vamos agora para a próxima questão. Num teste de balística, um projétil foi lançado do solo horizontal sob um ângulo alfa, sendo que o seno de alfa vale 0,6 e o cosseno de alfa vale 0,8, retornando ao solo em exatamente 6 segundos. Considerando-se desprezível a resistência do ar, então vamos considerar esse sistema no vácuo, né? E a aceleração da gravidade com módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da velocidade de lançamento do projétil em metros por segundo, ou seja, quero saber quem é V0, não é isso? Que é a velocidade de lançamento do projétil, e eu quero saber também o respectivo alcance em metros. Então, bora lá. Quero saber quem é V0 e quem é o alcance, a velocidade inicial e o alcance. Primeiro dado que a gente tem, galera, é que o tempo de voo é de 6 segundos, não é isso? Ele falou pra gente que o tempo de voo era de 6 segundos, porque ele dizia que demoravam 6 segundos para que ele retornasse ao solo. Então quer dizer que o tempo de queda ou o tempo de subida, qualquer um dos dois, né, vai ser a metade de 6 segundos. Então aqui a gente tem 3 segundos, não é isso? Então, veja bem, a gente já sabe o tempo de queda e o tempo de subida. Isso é importante para a gente. Eu vou dizer o seguinte, eu vou saber quem é Vy. E por que eu quero saber quem é Vy? Porque se eu souber quem é Vy, eu sei quem é V0. Lembra que V0y é a mesma coisa que V0 vezes o seno de θ? Então, veja, seno de θ, que nesse caso é o de alfa, né? A gente já tem. O V0 a gente quer saber. E o V0y a gente tem condições de achar. E aí veja bem o que é que eu vou fazer para a gente achar essa variável. Veja, se eu estou pegando aqui a componente vertical, então eu estou pegando o lançamento vertical. Quero saber velocidade. Quero saber velocidade e eu tenho tempo. Se eu tenho tempo, a gente não vai trabalhar com Torricelli. Se eu quero saber velocidade e não quero trabalhar com posição, eu não vou olhar para a função horária da posição. Eu vou olhar para a função horária da velocidade. E eu vou olhar, galera, para a subida. Então, veja, vai ficar Vy é igual a V0y menos a gravidade vezes o tempo de subida. Vy, galera, para a subida, ou seja, na subida completa, até chegar no ponto mais alto, né? Quando chega no ponto mais alto, a gente vê que Vy vale 0, porque é quando ele vai começar a inverter o sentido do movimento. Então, ficaria aqui 0, tem que ser igual a V0y. Então, bora colocar aqui V0y menos a gravidade, que é 10, e o tempo de subida é de 3 segundos. 10 vezes 3 seria 30. Esse 30, quando passa para o outro lado, fica mais 30, porque aqui a gente tem um sinal de menos, não é isso? Então, quer dizer que V0y tem que ser igual a 30 metros por segundo. Tudo bem? Tudo bem? Belezinha. Aí, bora lá. Eu quero saber quem é V0 a partir de V0y. Então, a gente vai usar essa expressão que a gente destacou aqui, beleza? Então, ficaria como V0y tem que ser igual a V0 vezes o seno de quantos? De alfa, na verdade, não é isso? Seno de alfa. Então, beleza, colocar aqui seno de alfa. A gente não conhece o ângulo. Então, ficaria V0y, que a gente acabou de achar, são 30 metros por segundo, é igual a V0 vezes o seno de alfa.
Só que o seno de alfa vale quanto? 0,6. Então aqui a gente coloca 0,6 sem medo da felicidade. Tranquilo? Então aqui ficaria 30 dividido por 0,6. Só que 30 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 50 metros por segundo. Tranquilinho? Belezinha? De boa, né? Então veja, V0 é igual a 50 metros por segundo. Pode ser letra A de AIDS, letra B de bronquite e só, né? Fica um entre outro ali. Se você for que nem eu, você vai chutar e vai chutar errada. Então vamos ter aqui uma certeza sobre a nossa resposta. Precisamos saber quem é o alcance. Só que a gente viu que alcance é Vx vezes o tempo de voo. O tempo de voo eu conheço. O alcance eu quero. O Vx eu não sei quem é, mas eu posso descobrir. Porque veja só, a gente viu que Vx é a mesma coisa que V0 vezes o cosseno. Nesse caso é o cosseno de alfa. Então Vx vai ser igual a V0, que a gente calculou, 50 metros por segundo, né? E a gente multiplica pelo cosseno de alfa, que a gente viu lá no enunciado que era de 0,8. Tranquilinho. Então aqui a gente coloca 50 vezes 0,8. Só que 50 vezes 0,8 é a mesma coisa que 40 metros por segundo. Então, para achar o alcance é fácil. Beleza? Vai ficar 40 vezes o tempo de voo. Só que o tempo de voo é de 6 segundos. Então, o alcance seria 40 vezes 6, que é a mesma coisa que 24 com o zero. Então, 240 metros é a nossa resposta. O alcance é 240. Então, aqui é a letra A de amarelão. Tranquilo? Vamos agora para a próxima questão, sem medo do que vem a seguir. Suponha que Cebolinha, para vencer a distância que o separa da outra margem e livrar-se da ira da Mônica, tenha conseguido que sua velocidade de lançamento, de valor 10 metros por segundo, fizesse com a horizontal um ângulo alfa, tal que seno de alfa seja 0,6 e cosseno de alfa seja 0,8. Desprezando-se a resistência do ar, o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que Cebolinha salta e o instante em que atinge o outro lado é... Então aqui a gente tem a tirinha, né? A Mônica correndo atrás do Cebolinha, ele deve ter aprontado por alguma razão, apesar que ela tá sorrindo, então talvez seja um caso de paixonite aqui, beleza? E o Cebolinha não quer encarar a sua paixonite, porque sim, beleza? Mas eu já vi aí algumas revistinhas que eles se casam, então amém? Então beleza, bora lá. Deixando de lado aqui minha paixão pela Turma da Mônica, então Cebolinha, agora peguei você, aí o Cebolinha meio que pula de um penhasco, né? E aí a gente tem alguns dados sobre esse pulo do Cebolinha. A gente sabe que a velocidade de lançamento é de 10 metros por segundo, a gente sabe que forma um ângulo alfa, esse ângulo alfa a gente conhece o seno e o cosseno dele, beleza. Eu quero saber o instante de tempo decorrido para que Cebolinha salte e chegue do outro lado. Tudo bem, então veja, uma coisa que eu preciso saber é quem é o tempo de voo, concorda? Eu preciso saber quem é o tempo de voo, essa é a missão da questão. Só que veja bem, eu posso olhar para a horizontal ou eu posso olhar para a vertical. Mas se eu olhar para a horizontal, eu só tenho essa expressão aqui, que A é igual a Vx vezes o tempo de voo, não é isso? Então eu precisaria saber quem é Vx, que eu tenho condições de achar, porque Vx é a mesma coisa que V0 vezes o cosseno de alfa, não é isso? Alfa é o ângulo que ele dá. Eu sei quem é V0, eu sei quem é cosseno no alfa, eu posso achar quem é Vx. Só que eu não conheço o alcance. Como eu não conheço o alcance, isso não vai me ajudar em nada para saber quem é o tempo de voo. Então talvez seja melhor a gente olhar para a vertical. E como é que eu faço para saber, por exemplo, quem é o tempo de subida na vertical, sendo que eu sei qual é a velocidade? Eu não quero posição. Se eu não trabalho com posição, eu não vou usar a função horária da posição. Se eu quero trabalhar com tempo, eu não vou mexer com Torricelli. Então eu vou olhar aqui para a expressão da função horária da velocidade. Então isso primeiro para a subida. Então por isso aparece o sinal de menos aqui. Só que para a subida completa, ou seja, quando Cebolinha sair daqui e atingir o ponto mais alto, a gente sabe que a velocidade dele é zero. A velocidade final é zero. Então, 0 tem que ser igual a V0y, só que V0y a gente sabe como calcula, né? Que é V0 vezes o seno de alfa menos a gravidade vezes o tempo de subida. Aí, bora lá. 0 é 0. A velocidade de lançamento, né? Que seria a velocidade inicial,
é de 10 metros por segundo, de acordo com o enunciado. O seno de alfa, também de acordo com o enunciado, é de 0,6. A gente pode colocar aqui, menos a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E agora vamos achar quem é o tempo de subida. Então, veja, 10 vezes 0,6 é 6. Esse 6 joga para o outro lado, ele vem com inversão de sinal. Então, menos 6 é igual a menos 10 vezes o tempo de subida. Multiplica ambos os lados da equação por menos 1, para que a gente trabalhe com valores positivos. Então, aqui fica mais e aqui fica mais. Então, o tempo de subida vai ser igual a 6 por 10 segundos, né? Só que 6 por 10 é 0,6 segundos. Essa é a nossa resposta? Não, essa não é a nossa resposta. A questão quer saber, ó, o intervalo de tempo decorrido entre o instante que Cebolinha salta e o instante em que ele atinge o outro lado. Ou seja, ele quer saber o tempo de voo. Só que a gente viu que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida nós acabamos de calcular, que é de 0,6 segundos. 2 multiplicado por 0,6, a gente tem 1,2 segundos, que é o que consta aqui na letra D, de diarreia transmitida pelo aperto de mão da malária, beleza? Vamos ver agora mais um exemplo, mais uma questão. Esse assunto é bem bacaninha, né? Então, bora lá. Vê só. Uma noiva, após a celebração do casamento, tinha de jogar o buquê para as convidadas. Olha aí, galera, você dizendo que física não tem serventia para o dia a dia, mas olha aqui, um casamento vai depender de um problema de física. Vê só. Como havia muitas ex-namoradas do noivo, e vai dar ruim, ela fazia questão de que sua melhor amiga o pegasse. Antes de se virar para, de costas, fazer o arremesso do buquê, a noiva, que possuía conhecimento sobre movimento balístico, essa é para casar, não, essa é para casar, calculou a que distância aproximada a amiga estava dela, de 5,7 metros. Então, ela jogou o buquê, tomando cuidado para que a direção de lançamento fizesse um ângulo de 60 graus. Misericórdia, essa mulher é um gênio. Com a horizontal, ela consegue calcular ângulos no olhômetro. Vê só, se o tempo que o buquê levou para atingir a altura máxima foi de 0,7 segundos, ou seja, esse é o tempo de subida, né? Ele quer saber qual o valor aproximado da velocidade dele ao sair da mão da noiva. A questão pede também para desprezar o atrito com o ar, considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de 60 graus como 0,5 e o seno de 60 graus como 0,87, caso você precise usar algum desses dados, né? E provavelmente você vai usar um deles. Então bora lá, bora tentar resolver essa questão. Pensa comigo, a gente sabe quem é o alcance, concorda comigo? Beleza, a gente sabe quem é o alcance. E aí, veja bem, eu quero saber quem é a velocidade de lançamento. Então, bora lá, vamos embora. Então, alcance a gente sabe que é igual a Vx vezes o tempo de voo. Bora ver se essa fórmula é interessante. É interessante porque, veja, a gente sabe quem é o alcance, a gente sabe quem é o ângulo e a gente sabe qual é o cosseno dele, que vai aparecer na fórmula do alcance, né? E veja, ele disse para mim que ele demora 0,7 segundos para subir, não é isso? Se o tempo que o buquê levou para atingir a altura máxima foi de 0,7 segundos. Pessoinhas, se o tempo de subida é de 0,7 segundos, quanto é que vale o tempo de voo? O dobro disso. Então, vale 1,4 segundos. Então, vamos. O alcance é de 5,7 metros. A velocidade x, a gente pode colocar aqui como V0 vezes o cosseno de 60 graus. E o tempo de voo seria de 1,4 segundos, porque é o dobro de 0,7, que era o tempo de subida. Beleza. Então vamos lá, a gente vai ficar aqui ó, com 5,7, tem que ser igual a V0 vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 sobre 2, e a questão até pede para considerar como 0,5, e o tempo de voo é de 1,4. Então ficaríamos com 5,7 tem que ser igual 0,5 vezes 1,4, é a mesma coisa que 0,7, porque é pegar a metade de 1,4, né? Isso vezes V0. Então, quer dizer, ó, que V0 vai ser igual a 5,7 dividido aqui por 0,7. Essa continha de cabeça é um resultado que eu desconheço, beleza? Então, vamos fazer ela aqui
na força do ódio. Então, bora lá. 5,7 dividido aqui por 0,7. Eu posso andar com a casinha para ficar 57 dividido por 7, não é isso? Então, veja, 7 vezes 8 é 56. Chega muito perto, sobra 1, né? Aí aqui eu baixo um 0, aqui eu coloco uma vírgula. Aqui ficaria 7,1, não é isso? 7 vezes 1 vai ser 3, a gente pode colocar aqui, baixa mais um 0. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Então, 8,14. Vou ficar satisfeito com esse resultado. Detalhe que a gente tem que pegar o resultado mais aproximado, né? Então, se a gente olha aqui nas alternativas, o valor que está mais próximo aqui, né? Veja bem, valor aproximado. Eu não esperava, desde o início, num resultado muito fechado, né? Então, o valor aproximado seria aqui, ó, de 8 metros por segundo. É o que chega mais perto lá dos 8,14, não é isso? Então, tranquilo. Tá resolvido aí a velocidade que a noiva vai ter que imprimir ao buquê para que a amiga dela pegue, né? E não as ex-namoradas do carinha. Caramba, olha aí a física salvando vidas. Imagina se a ex-namorada pega o buquê e quer casar com o marido da doida. Aí vai dar problema. Então bora aqui para a próxima questão. Até os experimentos de Galileu Galilei, pensava-se que quando um projétil era arremessado, o seu movimento devia-se ao ímpetus, o qual mantinha o projétil em linha reta e com velocidade constante. Quando o ímpetus acabasse, o projétil cairia verticalmente até atingir o chão. Então seria mais ou menos isso. Em vez da gente ter um movimento que fosse esse aqui, que a gente viu como parabólico, né? A gente teria um movimento que ele seria tipo isso assim, ó. Começava aqui com linha reta, aí ia ao infinito e além. Aí quando chegasse aqui numa altura determinada lá, tal qual esse ímpetus acabasse, seja lá o que fosse esse ímpetus, aí a gente tinha uma queda brusca do corpo. Então, em vez de ele fazer uma trajetória parabólica, ele fazia esse movimento aqui, né? Isso é coisa de quem fumava a erva vencida. Então, bora lá. Ó, então, Galileu demonstrou que a noção de ímpetus era equivocada. Consideremos que um canhão dispara projéteis com uma velocidade inicial de 100 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Dois artilheiros calcularam a trajetória de um projétil. Um deles, chamado Simplício, nome lindo, coloca aí no seu filho, tá? Utilizou a noção do ímpetus. E outro, Salviati, as ideias de Galileu. Salviati estava aí pro lado da noção, né? Os dois artilheiros concordavam apenas em uma coisa, o alcance do projétil. Então, tanto para um quanto para outro, o alcance dava o mesmo, tá? Considere que a raiz de 3 seja de 1,8, caso você precise usar, talvez precise mesmo, né? Despreze o atrito com o A. Então, letra A, qual é o alcance do projétil? Beleza. Então, na letra A, a gente precisa calcular o alcance. Mas a gente viu, pela teoria ali da cinemática vetorial, que seria a cinemática de Galileu, né? A gente teria que o alcance seria igual a Vx vezes o tempo de voo, não é isso? O alcance é o que a gente quer saber, beleza. Esse Vx a gente desconhece, não é? Mas a gente sabe quem é a velocidade inicial, que é V0. E a gente sabe que Vx é V0 vezes cosseno de 30 graus. Então, bora lá. Então, Vx vai ser igual a V0 vezes o cosseno de 30 graus. E o tempo de voo, bora ver se a gente conhece. Tempo de voo, tempo de voo a gente não conhece. Então, bora repetir ele aqui. Bora só deixar aqui a equação prontinha para que a gente trabalhe com ela. Então, V0, a gente viu que era de 100 metros por segundo. Cosseno de 30 graus, a gente viu que era raiz de 3 sobre 2, não é isso? Lembra disso, da trigonometria? Então, o alcance vai ser 100 vezes a raiz de 3, que a questão pediu para a gente considerar como 1,8. Então, 100 vezes 1,8 vezes o tempo de voo, não é isso? Tudo isso aqui dividido por 2. Então, o alcance vai ser igual a 100 vezes 1,8. A gente vai ter aqui que vai ser, cadê? 180, não é isso? 180 dividido por 2 vezes o tempo de voo. Só que esse bendito do tempo de voo, a gente não conhece ainda, mas a gente tem condições de achar. Eu vou olhar para a vertical. Eu vou primeiro saber qual é o tempo de subida, e se eu souber qual é o tempo de subida, eu vou descobrir quem é o tempo de voo, né? Que seria o tempo total. Então, veja, a gente não pode olhar, por enquanto, para a equação horária da posição, porque eu não estou mexendo com a altura.
Se eu preciso de tempo, eu não vou olhar para a Torricelli, então a gente vai olhar novamente, como a gente vinha fazendo, para a função horária da velocidade. Isso para a subida completa, beleza? Então aqui é o tempo de subida. Então, para chegar no ponto máximo, a velocidade final vai ser 0. Então aqui a gente ficaria com 0, tem que ser igual a VY, né? V0y, aliás. Só que V0y vai ser a mesma coisa que V0 vezes o seno de 30 graus, não é isso? Menos a gravidade, que a gravidade é 10, tempo de subida, eu estou a fim de achar. Então aqui vai ficar 0 é igual a 100, que é a velocidade inicial, vezes o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2, lá da trigonometria, né? E aqui 10 vezes o tempo de subida. Então bora lá. 100 dividido por 2 é a mesma coisa que 50. O 50 vai para cá como menos 50. Então, menos 50 tem que ser igual a menos 10 vezes o tempo de subida. Tu pode cortar esse zerinho com esse zerinho, pode multiplicar os dois lados da equação por menos 1, aqui fica positivo, aqui fica positivo. Então, quer dizer que o tempo de subida vai ser igual a 5 segundos. Se o tempo de subida é igual a 5 segundos, o tempo de voo é o dobro disso. Então, são exatamente 10 segundos. Se a gente jogar agora na expressão que a gente achou para o alcance, a gente ficaria com 180 sobre 2 vezes o tempo de voo, que é 10 segundos. 180 por 2 é 90, 90 vezes 10 são 900 metros. Está aqui o alcance que a gente precisava achar, beleza? Então está respondida aqui a letra A. O alcance do projétil é de 900 metros. Belezinha. Letra B. Qual é a altura máxima alcançada pelo projétil segundo os cálculos de Salviati? Galera, Salviati é o carinha sensato, né? É o carinha que seguia as ideias de Galileu. Então, se ele seguir as ideias de Galileu, a gente pode aplicar as regrinhas que a gente vinha trabalhando para a cinemática, tá? Então, vê só. Aqui na letra B, a gente precisa descobrir qual é a altura máxima, beleza? Só que para achar a altura máxima, a gente tem algumas fórmulas possíveis. Uma fórmula que eu acho interessante que a gente utilize é a de Torricelli. E eu vou te dizer por quê. Vê só. Então, aqui a gente ficaria com velocidade final ao quadrado. Isso aqui eu estou olhando para a subida novamente. Então, VY inicial ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes a variação de altura. Só que se a gente considerar o ponto do chão como 0, a altura de 0 metros, então a gente ficaria assim, ó, VY ao quadrado, só que VY ao quadrado é a velocidade final ao quadrado. E para a subida completa, a velocidade final vai ser 0. Então, 0 ao quadrado é 0. Aqui ficaria 0, tem que ser igual. V0y ao quadrado, né? Só que V0y é a mesma coisa que V0 vezes o seno de θ, né? Aqui eu vou chamar de θ, só para te mostrar uma coisa. Tudo isso aqui ao quadrado, menos 2 vezes g. Então, galera, ΔH é o H final menos o H inicial. O H final é o H máximo, né? E o H inicial é 0. Então, aqui vai ser H máximo, porque vai ficar H máximo menos 0 é igual a H máximo, beleza? Então, bora lá. Então, 0 tem que ser igual. Aí, esse V0, tu eleva ao quadrado. Aí, ficaria V0 ao quadrado. E o que está dentro aqui também, que é o seno de θ, você também eleva ao quadrado. Então, V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Então, bora fazer o seguinte, bora jogar esse carinha para cá, aí ficaria menos V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, isso aqui vai ser igual a menos 2 vezes g vezes a altura máxima. Aí você pode multiplicar os dois lados da equação por menos 1, aí aqui vai ficar positivo e aqui também, não é isso? E você vai isolar a altura máxima. Então veja, galera, é aquilo que eu estou falando para você. Você não precisa decorar fórmulas novas, mirabolantes. Porque, veja, aqui você acabou de achar a equação que os livros vão te dizer que tu tem que utilizar para descobrir a altura máxima. Só que, veja, a partir da própria análise da fórmula, da equação de Torricelli, você chegou nessa expressão. Então, para que ficar decorando fórmula à toa, né? Eu só comecei a fazer a letra B por essa equação de Torricelli porque eu queria mostrar isso para você, que você não precisa decorar nada. Mas aí a gente podia ter utilizado outras fórmulas. Por exemplo, a equação da posição seria mais interessante, porque eu conheço quem é o tempo, aí ficava mais fácil de substituir. Mas bora lá. A velocidade inicial seria de 100, então aqui ficaria 100 ao quadrado, vezes
o seno de θ, só que θ é 30 graus, não é isso? É isso mesmo. E seno de 30 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é 0,5. Aqui ficaria 0,5 ao quadrado. Aqui a gente vai dividir, ó. Ficaria 2 vezes g, só que g é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui ficaria 100 vezes 100 vezes 0,5 vezes 0,5. 0,5 vezes 100 é 50. Então, ficaria 50 vezes 50, 2.500. 2.500 dividido por 20, né? Você pode cortar o zero, aí ficaria 250 dividido por 2. Então, essa altura máxima aqui vai ser de 125 metros. Está aqui a resposta da letra B de bronquite. Coloca lá só para você ficar feliz aqui com o gabarito, ó. Aqui, eita setinha bugada. A gente ficaria aqui com 125 metros. Tudo beleza. Vamos ver agora o que diz a letra C. A letra C quer saber a altura máxima calculada por Simplício, né? Simplício era o carinha que acreditava lá na igreja do ímpetus, né? Então, bora ver como é que seria a altura máxima calculada para este cheira-cola, beleza? Então, tá aqui, ó, letra C. E assim, pessoas, não é tão difícil não calcular, porque vê, qual é a noção que a gente tinha? A gente sabia que, de acordo com esses carinhas, né, a gente tinha a noção do ímpetus, então vinha linha reta e depois caía, não é isso? Então, vê bem, vê só. A gente coloca aqui o alcance, e a questão até falou pra gente que esses carinhas, né, tanto o Simplício quanto o outro, que eu esqueci o nome, Simplório, sei lá qual é a miséria do nome dele, mas aqui embaixo a gente tem que eles concordam com o alcance. Então quer dizer que se aqui a gente viu na letra A 900 metros, era 900 metros para os dois carinhas, beleza? A gente descobriu qual é a altura máxima, não foi? Mas aí veja, a altura máxima que a gente achou foi para a teoria de Galileu. Então a gente não pode usar ela aqui. Aqui a gente vai chamar de x, porque ele achou um valor diferente, beleza? Então vê só, aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, porque ele falou, né, que a velocidade de lançamento que a gente considerava, ela formava 30 graus com a horizontal. Então veja, o que eu vou fazer agora é usar pura geometria. Eu quero saber quem é o cateto oposto e eu conheço quem é o cateto adjacente. Qual é a função que pega cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então a gente vai pegar aqui, ó, tangente de 30 graus é o cateto oposto, que nesse caso é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é o 900, beleza? Tangente de 30 graus, se você puxar a mente lá da trigonometria, vai ser raiz de 3 sobre 3, não é isso? Então vai ficar raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 900. Quer dizer que x vai ser igual a 900, fazendo meio para os extremos, 900 raiz de 3 sobre 3. Só que raiz de 3, de acordo com o enunciado, é a mesma coisa que 1,8. Então aqui x seria igual a 900 por 3, que é 300, vezes 1,8. 1,8 vezes 100 é 180. 180 vezes 3, 540 metros. Então é aqui que a teoria dos carinhas vão discordar entre si, né? Aqui a gente viu 540 metros para Simplício, já Salviati viu 125 metros, porque ele usava a física de Galileu, né? Então veja que aqui a gente vê realmente que o Simplício ele não tinha noção de nada, né? Lógico, em termos de história da física é errado dizer que ele não tinha noção de nada, mas você entendeu o que eu quis dizer, tudo bem? Vamos agora para a próxima questão. Uma bola de basquete descreve a trajetória mostrada na figura após ser arremessada por um jovem atleta que tenta bater um recorde de arremesso. A bola é lançada com uma velocidade de 10 metros por segundo e, ao cair na cesta, sua componente horizontal vale de 6 metros por segundo. Beleza, então informações que a gente tem por enquanto, ó, é que a velocidade inicial ela vale ali de 10 metros por segundo, né? É o que a gente está acostumado a chamar de velocidade vetorial. A gente sabe também que Vx vale exatamente 6 metros por segundo. Ele fala que é só no final, mas como a gente sabe que Vx é constante, então em qualquer momento a gente vai ter essa velocidade de x, tá? 6 metros por segundo. Despreze a resistência do ar, muito obrigado, e considere a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a distância horizontal, que ele está chamando aqui de x, né? A gente costuma chamar de alcance, percorrida pela bola desde o lançamento
até cair na cesta, em metros, vale. Então assim, pessoas, se a gente olhar para essa figura, meio que a gente tem um lançamento oblíquo incompleto, né? Porque faltaria ele cair um bocadinho aqui. Mas como eu quero pegar só até ele atingir essa posição de 5 metros, então eu não vou contrariar a questão. Eu vou pegar só até ele atingir esse ponto aqui, beleza? Mas aí veja bem, a gente precisa ter alguns cuidados quando a gente for analisar isso. O que é que eu vou descobrir primeiro? Eu vou descobrir qual é o tempo que ele leva para chegar até o ponto mais alto, tudo bem? Então eu vou calcular o tempo que ele leva para atingir o que a gente está acostumado a chamar de altura máxima, beleza? Então bora lá. Esse é o primeiro passo aqui da questão. Quero saber quanto tempo ele leva para chegar na altura máxima. Mas, para calcular quanto que vale, né, essa altura máxima, aliás, para calcular quanto tempo ele leva para chegar nessa altura máxima, eu preciso saber qual é a velocidade na vertical. Mas eu posso descobrir essa velocidade a partir de termos que ele me deu antes. Por exemplo, eu sei que o V0, que era esse carinha, eu sei que o V0 ele vale 10 metros por segundo, não é isso? Então, V0, 10 metros por segundo. Ele me disse também que o Vx era de 6 metros por segundo. Aí eu coloco aqui 6 metros por segundo, beleza? Eu quero saber quem é Vy, ou seja, o V0y, aliás, né? Seria a velocidade inicial aqui na vertical. Meu triângulo está muito longe da realidade, tá? Mas tudo bem, é só para que a gente resolva o problema. Então veja, eu posso fazer algumas coisas aqui. A que eu acho mais interessante é que você pense em Pitágoras, porque a hipotenusa é justamente esta alma cebosa daqui, né? É o V0. Então ficaria V0 ao quadrado tem que ser igual a V0y ao quadrado mais o Vx ao quadrado. O V0 é 10, então ficaria 10 ao quadrado, tem que ser igual a V0y ao quadrado, que é o que eu estou a fim de descobrir. O Vx é de 6, então 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. V0y ao quadrado quero saber. Repito aqui, 6 ao quadrado é 36. Passa o 36 para o outro lado, vai menos 36. 100 menos 36 é igual a 64. Então, V0y ao quadrado é igual a 64. Se você tirar aqui a raiz de 64, você vai encontrar o bonito resultado de 8 metros por segundo. Agora que eu conheço o Vy, podemos trabalhar na vertical sem medo de sermos felizes. Eu quero saber qual é o tempo que ele leva para chegar na altura máxima. Então, veja, para a subida completa, a gente sabe o quê? Que a velocidade final em y vai ser igual a zero, né? Aqui eu vou usar a mesma expressão que a gente vinha utilizando antes, ou seja, a função horária da velocidade. Então, aqui menos g vezes t. Beleza, sem nenhum problema. Aqui é zero. V0y a gente viu que era de 8 metros por segundo. Aqui a gravidade é 10. E o tempo de subida eu quero saber. Então, eu quero saber quanto tempo ele levou para subir. Esse 8, quando vem para cá, fica negativo, então ficaria menos 8. Se tu passar o menos 10 para o outro lado, ficaria menos 8 sobre menos 10. Menos com menos é mais, e 8 por 10 é 0,8 segundos. Então, quer dizer que ele levou 0,8 segundos para chegar na altura máxima, tranquilo? Mas aí, veja bem, o que é que a gente quer analisar agora? Eu sei que ele levou 0,8 segundos para fazer isso aqui, né? Eu quero saber agora quanto tempo ele vai levar para fazer o restante, ou seja, para cair daqui até aqui. Mas veja, eu não conheço essa altura máxima. Se eu conhecesse essa altura máxima, seria interessante, porque eu saberia quanto falta para ele cair até essa alturazinha aqui de 5 metros, beleza? Então eu vou correr atrás dessa altura máxima, vai ser importante para a gente. Para achar a altura máxima, eu acho interessante que a gente utilize a equação de Torricelli. Então ficaríamos com, para a subida também, tá? Então aqui ficaria Vy ao quadrado, tem que ser igual a V0y ao quadrado, menos 2g vezes ΔH. Esse ΔH, como a gente viu anteriormente, a gente pode interpretar como se fosse a altura máxima, né? E para a altura máxima, esse Vy é zero. 0 ao quadrado é zero. Então aqui a gente coloca zero, tem que ser igual a V0y ao quadrado, então ficaria 8 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes esse ΔH, que a gente viu que a gente pode interpretar como a altura máxima, tranquilo? 8 vezes 8 é 64, passa para cá, vem menos 64.
Então, menos 64 tem que ser igual a menos 2 vezes 10, que é 20, vezes a altura máxima. Você pode multiplicar os dois lados por menos 1, para que você vá brincar aqui com resultados positivos, não é isso? E aí você vai passar esse 20 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, essa nossa altura máxima vai ser igual a 64 dividido por 20. 64 por 2 é 32, não é isso? 32 por 10, a gente chega aqui na altura máxima de 3,2 metros. Perceba que essa altura máxima ela é contada a partir dos 2 metros, tá? É a partir disso aqui, beleza? A gente está contando a partir desse nível. Então, ficaria como? Ficariam 2 metros, que a gente tem embaixo, mais esse valor aqui que a gente achou de 3,2 metros. Então, aqui no ponto mais alto, ele está numa posição de 3,2 metros mais 2 metros. Então, aqui a gente tem uma posição de 5,2 metros. Galera, se aqui em cima é 5,2 metros e aqui embaixo é 5 metros, ele vai ter que cair quanto? Ele vai ter que cair em 0,2 metros. Vou considerar aqui em cima como 0 metros e aqui embaixo como 0,2 metros. Só para que a orientação fique positiva para baixa, como a gente está acostumado a trabalhar, beleza? Então, bora lá. Aqui está cheio de cálculo, vou usar esse espaço aqui. A gente precisa descobrir o tempo, não é isso? Então, não vou poder usar a Torricelli novamente. Eu estou trabalhando com posição, então não vou trabalhar com a função horária da velocidade, vou trabalhar com a função horária da posição, não é isso? O h final vai ser igual ao h inicial, mais a velocidade inicial em y, vezes o tempo de queda. Aqui eu coloco o sinal de mais, porque ele está caindo, não é isso? Está favorável à gravidade, vezes o tempo de queda ao quadrado, isso no final dividido por 2. A altura final no nosso sistema de referência era de 0,2. A altura inicial era de 0. A velocidade inicial vai ser 0, porque a gente está considerando que ele partiu do ponto máximo, não é isso? Aí 0 vezes tempo de queda vai ser 0. A gente pega aqui a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, repete o 2, e a gente quer saber quem é esse bendito do tempo de queda ao quadrado, beleza? Então, bora lá. Posso ignorar esse 2, vou pegar esse 2 e vou jogar para cá, vai ficar 0,4. Então, 0,4 tem que ser igual a 10 vezes o tempo de queda ao quadrado. O tempo de queda ao quadrado vai ser igual a 0,4 dividido por 10, beleza? Então, 0,4 por 10 vai ser 0,04 aqui, não é isso? Então, para que a gente consiga achar essa resposta, é só pegar o expoente e jogar para o outro lado. Isso aqui vai ser igual a raiz de 0,04. Só que a raiz de 0,04 é a mesma coisa que 0,2. Então, aqui 0,2 segundos. Caso você tenha dificuldade em fazer essa continha, você pode pensar assim, ó, tempo de queda é igual a raiz de 0,04. Volta a vírgula duas vezes. 1, 2. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 2. E eu quero tirar a raiz de tudo isso, né? Raiz de 4 é 2, e a raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 2 dividido por 2. Então, 10 a menos 2 dividido por 2 é 10 a menos 1, tá beleza? Aí, menos 1, você volta uma casinha, né? Aí, 0,2 segundos, que é o que a gente achou aqui, beleza? Então, o tempo de queda são de 0,2 segundos. Então, veja, daqui para cá, a gente viu que ele levou 0,8 segundos, e daqui para cá ele levou 0,2 segundos. Então, quanto tempo ele ficou no ar? É a soma desses dois, 0,8 segundos mais 0,2 segundos, que dá exatamente 1 segundo. E aí, veja, a fórmula do alcance que a gente viu é Vx vezes o tempo de voo. Então, o alcance nesse caso vai ser Vx, que a gente viu que valia 6 metros por segundo, e o tempo que ele permaneceu no ar foi de 1 segundo. 6 vezes 1, a gente tem aqui 6 metros. Tranquilo? É a resposta letra D, de diarreia. Tranquilo, pessoal? E agora, pessoinhas, eu vou te mostrar uma fórmula que, na minha opinião, ela é uma fórmula bonitinha, ela é especial, mas ela não é essencial. É uma fórmula que a gente pode usar até para resolver esse problema que a gente acabou de resolver. Tanto que depois de demonstrar essa fórmula, eu vou tentar resolver o mesmo problema utilizando-a, beleza? Mas aí, assim, é importante que você saiba que ela é difícil de você lembrar. Pode ser que quando eu termine você pense, ela é fácil de lembrar, mas pensa assim, a gente está acabando de ver o assunto. Daqui a alguns meses ela não vai ser tão legal assim para se lembrar. Então veja,
Eu vou te mostrar que ela existe porque eu acho que o conhecimento por trás é interessante, mas você pode resolver aquele problema utilizando o raciocínio que a gente utilizou, tá? Eu julgo o método que a gente acabou de utilizar muito mais intuitivo, muito mais físico, e o raciocínio que a gente vai ver agora é muito mais matemático. A gente sabe que o alcance de um corpo na horizontal é a mesma coisa que Vx vezes o tempo de voo, só que dessa vez eu vou chamar o tempo de voo somente de t, tranquilo? Já já eu digo por quê. Então veja, t vai ser igual ao alcance dividido pela velocidade horizontal. Então esse tempo de voo vai ser a mesma coisa que o alcance dividido aqui por v0 cosseno de θ, beleza? Bora deixar aqui essa expressão paradinha por enquanto. Coloca aqui um asterisco para destacar ela, e aí vamos prosseguir em frente, continuemos a nadar. Então veja, se eu olhar para a vertical, uma expressão que a gente tem é essa aqui. H é igual a H0 mais a velocidade inicial em y vezes o tempo, e dessa vez eu vou considerar o tempo de voo, porque veja, é como se eu quisesse criar uma equação para esse movimento que a gente viu aqui. Então, o tempo que eu estou chamando é justamente o tempo de voo, que é o tempo que ele vai fazer essa trajetória, é o tempo que ele fica no ar, beleza? Então, eu não vou mais considerar esse t como se fosse o tempo de subida ou mesmo o tempo de descida. Eu vou dizer que ele é simplesmente o tempo de voo, é o tempo de toda a trajetória. Inicialmente, a gente viu que o corpo estava subindo, então aqui eu vou colocar um sinal de menos, vou colocar aqui a gravidade, aqui o tempo de voo ao quadrado, e aqui embaixo eu vou colocar o 2 da fórmula original, tudo bem? Esse menos da fórmula também se justifica pelo fato de que a gente está pegando uma parábola voltada para cima, né? A concavidade voltada para cima. Então, a gente coloca o sinal de menos quando a gente tem uma parábola desse tipo, ok? Agora eu vou começar a fazer algumas substituições. Por exemplo, aqui ficaria H é igual a H0 mais o V0y, a gente viu que ele era V0 vezes o seno de θ, não é isso? Só que a gente está multiplicando pelo tempo de voo. E o tempo de voo, a gente tinha essa expressão. Então, vai ficar vezes o alcance. E aqui embaixo, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar V0 vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Então, bora lá. Repete o menos, repete a gravidade, repete o 2. E aqui a gente vai multiplicar pelo tempo de voo. E o tempo de voo a gente viu que era o alcance sobre V0 vezes o cosseno de θ. Lembrando que aqui é tudo ao quadrado, beleza? Bora simplificar aqui o que dá para simplificar. Então, H0 mais... Veja que V0 com V0 a gente pode cortar. Seno de θ sobre cosseno de θ é a mesma coisa que tangente de θ. Tangente de θ vezes o alcance vai ser alcance vezes a tangente de θ. Tranquilo? Repete o sinal de menos, gravidade, dividido por 2, vezes. Aqui vai ficar o alcance ao quadrado, não é isso? A ao quadrado, dividido por V0 ao quadrado e cosseno de θ ao quadrado. Então, aqui a gente tem a expressão que a gente costuma chamar de equação da posição para o lançamento oblíquo, tranquilo? Não é uma expressão que eu acho interessante em termos de lembrar dela. Ela é bonitinha, você brinca aqui com os conceitos. Então, tá aqui ela do jeito que a gente acabou de descobrir, tá? Então, aqui ficaria H igual a H0 mais A vezes a tangente de θ menos G vezes A ao quadrado sobre 2V ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado de θ. Bora tentar aplicar essa fórmula ao problema que a gente viu anteriormente. Então, tá aqui o mesmo problema, tudo bem? E agora eu vou tentar utilizar aqui essa expressão para a gente chegar no mesmo resultado, para ver se a gente realmente pode utilizar para ambos os casos. Então, bora lá. A expressão feiosa era H tem que ser igual a H0 mais A vezes tangente de θ, não é isso? Tangente de θ menos. Aí ficaria aqui gravidade vezes o alcance ao quadrado, dividido aqui embaixo, ó, por quanto? Era 2, né? 2V0 ao quadrado, 2V0 ao quadrado, vezes o cosseno de θ ao quadrado. Cosseno quadrado de θ, né? Então, bora lá.
Na nossa figura, a altura final era de 5 metros, porque a gente vê que ele atinge esse pontinho aqui, não é isso? E a altura inicial era de 2 metros. Vamos substituir esses dados. Então, aqui ficaria 5, tem que ser igual a 2 mais o alcance, que é o que a gente quer descobrir, vezes a tangente de θ, sendo que a tangente de θ é algo que a questão não fornece para a gente de cara. Mas o que é que a gente tinha? A gente tinha o seguinte, a gente tinha aqui a velocidade inicial, aqui a gente chamou de v0y, não é? A gente chamou ali também a velocidade horizontal de vx. A gente tinha fechado esse triângulo na resolução anterior. E o θ que ele está olhando, pessoas, é justamente o θ daqui, beleza? Então, a tangente de θ, na verdade, ela seria igual ao cateto oposto, que seria o v0y, tudo bem? Dividido aqui pelo cateto adjacente, que seria o próprio vx. O v0y, pelo que a gente calculou na resolução passada, aproveitando os dados, né? A gente viu que era de 8 metros por segundo, não é isso? E a velocidade horizontal era de 6 metros por segundo. A gente pode simplificar isso aqui por 2, 8 por 2 ficaria 4 e 6 por 2 ficaria 3. Então, tangente de θ vai ser igual a 4 terços. Bora colocar esse dado aqui na nossa expressão, beleza? Então, tangente de θ, eu vou até repetir, na próxima rodada a gente substitui, tá? Então, menos a gravidade, que seria 10, o alcance ao quadrado. Alcance é uma coisa que a gente desconhece, né? É o que a gente quer descobrir, a gente repete. Aqui embaixo ficaria 2 vezes velocidade inicial ao quadrado é 100, então ficaria 100 ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de θ. Para saber quem é o cosseno de θ, a gente faz a mesma coisa que a gente olhou aqui, ó. Só que cosseno vai ser o cateto adjacente, que nesse caso seria Vx, sobre a hipotenusa, que é V0. Então, o cosseno de θ vai ser igual a Vx, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. 6 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,6. Então, se ele pega o cosseno ao quadrado de θ, é 0,6 ao quadrado, beleza? Aliás, rapidinho, aqui eu coloquei 100 ao quadrado, mas ali é 10 ao quadrado, né? A velocidade inicial é de 10 metros por segundo e não de 100. Então, bora lá. A gente pega esse 2, joga para cá, então ele vem com inversão de sinal, 5 menos 2 é 3, não é isso? Então, aqui ficaria a vezes a tangente de θ. Tangente de θ a gente viu que são 4 terços, menos esse 10 aqui em cima eu repito, esse a ao quadrado eu repito também. Aqui a gente ficaria com 2 vezes 10 ao quadrado, ficaria 2 vezes 100, 2 vezes 100 vezes 0,6 ao quadrado. 0,6 ao quadrado é 0,36, 0,36 vezes 100 é 36, 36 vezes 2 é 72, não é isso? Então, veja, eu ainda posso simplificar isso um pouquinho mais. Na verdade, eu vou levar isso aqui para que a gente tenha uma equação de segundo grau. Então, vai ficar 0 é igual. Esse 3 passa para o outro lado, fica menos 3. Aí ficaria mais 4 terços aqui de A, menos esse 10 sobre 72 eu vou simplificar. Então, 10 por 2 ficaria 5 e 72 por 2 ficaria 36. Tudo isso aqui vezes o A ao quadrado. Galera, a gente tem aqui uma equação do segundo grau e a gente vai resolver ela por Bhaskara, beleza? Para que a gente economize tempo, eu vou resolver isso aqui por Bhaskara e aí eu coloco o resultado aqui na tela. Vê só. Tá aqui, pessoinha, depois da gente aplicar a Bhaskara, né? A gente tem aqui duas raízes. Eu achei que A1 é 3,6 e que A2 é 6 metros. E aí, veja bem, qual desses dois resultados a gente vai utilizar? Se a gente olhar para a figura inicial que a gente estava trabalhando, esses dois resultados que a gente achou é porque são justamente as duas posições em termos de alcance horizontal, né? Em termos de distância horizontal, aliás, são as duas posições que a gente tem aqui que o corpo atinge a altura de 5 metros. Só que na primeira vez que ele atinge essa altura, né, que é 3 metros a partir dessa, a primeira vez ele não chegou na sexta. Ele vai chegar na sexta na segunda vez, que é justamente no A2, né, que a gente achou que seria igual a 6 metros. Então, a gente chegou na mesma resposta, só que com a equação um pouquinho diferente, né? O que é que eu recomendo? Que você faça pelo primeiro método. Por que é que eu mostrei esse método de agora? Para que você tenha conhecimento de que ele existe, beleza? Pode parecer que é besteira, pode parecer que é bobagem,
mas o exercício mental que você fez para chegar nessa equação e até mesmo para utilizar essa equação são esforços mentais que vão acrescentando muito no teu aprendizado. Afinal, você está exercitando o teu raciocínio, beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Obrigado por me aguentar até aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, deixa um gostei, se inscreve no canal, recomenda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar e até a próxima!